Meus irmãos, boa tarde. Dando continuidade aos estudos do grupo Irmão de Célia Lúcius, nós vamos ler a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 34, em que ele nos narra a parábola do grão de mostarda. Novamente, ele disse: com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a maior semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhe tudo. Vamos fazer a nossa oração. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, rogando-lhe a proteção e o amparo para mais um estudo. Que o Senhor, por intermédio dos trabalhadores espirituais da nossa amada Escola Jesus Cristo, possa nos oferecer a intuição que tanto necessitamos para realizarmos o estudo desta tarde. E que esse estudo penetre em nossos corações e nos ajude, Senhor, a sermos semeadores da vossa palavra. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, essa parábola que foi lida por nós, a parábola do grão de mostarda, ela embasou mais especificamente o versículo 32, embasou o estudo, a lição desta tarde, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, e que será estudada com o nome Semeadura. Então, foi com base nesse versículo, o 32, como nós falamos, mas tendo sido semeado, cresce, que Emmanuel ditou essa lição para Chico Xavier. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós gostaríamos de tecer breves considerações acerca desse importantíssimo texto evangélico, que é a parábola do grão de mostarda. Nesta parábola, nós vimos que Jesus comparou o reino de Deus a uma semente do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que uma vez semeada na terra, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E essa parábola também nos remete à parábola do semeador. Então, a título de elucidação, porque nós já estudamos essa parábola do semeador,
Recordaremos que o semeador da parábola é Jesus e que a semente simboliza os seus ensinamentos, ou seja, o Evangelho. Quando o Evangelho é semeado em boa terra, cresce, se multiplica e dá bons frutos de amor e sabedoria. E amor e sabedoria são as duas asas que nos conduzem a Deus. E nós só mesmo recordando que semeadura é um substantivo e que significa um ato ou efeito de semear, de lançar à terra as sementes. Né? Esse ato, então, pressupõe um preparo prévio da terra pelo semeador. A princípio, destacamos que, conforme pode ser observado na parábola do grão de mostarda, não é o tamanho da semente que interfere na semeadura, mas sim alguns fatores que são essenciais. E quais são esses fatores? A qualidade da semente. É uma semente boa ou não? E o tipo de solo também é fundamental nesse preparo, nessa semeadura. Né? O tipo de solo o qual a semente foi plantada. Conforme narrado pelo evangelista Marcos, na parábola do semeador, né, como nós vimos, que dependendo do solo que é plantado, se é um solo árido, né, se é um solo arenoso, ela não vai crescer. Mas se, né, ela foi plantada, se a semente foi plantada, né, como ele nos diz aqui, né? É Marcos que nos diz. Outra caiu ainda em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então, diante esses importantes ensinamentos, a princípio nós já podemos fazer uma reflexão. Qual tipo de terreno, de solo, né, que nós estamos plantando as nossas sementes? E são sementes boas ou são sementes ruins? E feita essas observações, nós vamos passar a leitura da lição, nós vamos ler a lição completa para nós termos a sequência e após nós vamos destacar, fazer alguns comentários. Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo da circunstância, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Foi esse versículo que embasou a leitura que Emmanuel se embasou, né? Então, é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva.
E continuando, o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo ciclo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então, Emmanuel, sempre muito didático e claro, nos ensina a importância da semeadura em nossas vidas, do que nós estamos semeando e destacando: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. Antes de nós tecermos outros comentários, nós ficamos imaginando o seguinte: nós estamos sendo semeadores da paz, da discórdia, do amor, do rancor. O que é que nós estamos semeando? E mais ainda, semear o bem nos diversos grupos religiosos, nas diversas denominações, é bem mais fácil. Semear a paz em alguns ambientes é fácil. E agora, nos voltando ao nosso recinto doméstico, qual está sendo a nossa semeadura? Porque se nós não tivermos cuidado, nós podemos estar semeando em nosso lar, com os nossos familiares, a desarmonia e o conflito. E vamos dar prosseguimento destacando outras passagens que são fundamentais. Quando Emmanuel falou no texto, afirmou, aliás, porquanto a lei de Deus é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Para comentarmos essa frase, nos reportaremos à terceira parte, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, especificamente as questões 615 e 621, em que Kardec discorre acerca dos caracteres da lei divina ou natural. Ele nos diz, os espíritos respondem que a lei divina ou natural é eterna e imutável, como o próprio Deus,
está escrita na nossa consciência. E que o bem, como foi destacado, semeia a vida. Já o mal semeia a morte, sendo que o bem nos conduz à evolução e o mal à estagnação. Assim, refazeremos aquela reflexão inicial. O que de fato estamos semeando no decorrer das nossas existências sucessivas. Amor ou ódio, paz ou discórdia, perdão ou ressentimentos. E Emmanuel ressalta: a semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Meus irmãos, o que vem a ser essa morte no pecado? Segundo ele, a morte no pecado ocorre quando nós não conseguimos aproveitar a oportunidade que Deus nos concede mediante a reencarnação. Oportunidade essa de quitarmos os débitos do passado. E assim, por não conseguirmos, nós nos tornamos reincidentes nos mesmos erros. Ou seja, nós continuamos pecando, criando com isso largo ciclo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. É isso que o mal faz conosco, né? Quando nós reincidimos no mal, ele fica raiz, ele fica enraizado ao solo ardente e árido das paixões ingratas. E nós vimos pela parábola do semeador que num solo ardente e árido não se pode ter uma boa semeadura. E prosseguindo, somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Recordemos nesse momento os ensinamentos evangélicos. O amor cobre uma multidão de pecados. Sim, meus irmãos, podemos resgatar, através da prática do bem, o mal praticado em outras instâncias. Esse ensinamento consta, né, Pedro 1, 4, versículo 8. Né? Então, Pedro nos diz: somente o amor cobre uma multidão de pecados. E certamente, como nós somos espíritos milenares, nós já erramos muito. Nós já pecamos muito ao longo dessas existências sucessivas. E solidárias, porque elas são solidárias. Todo o bem que a gente pratica em uma existência, nós levamos conosco, o nosso espírito leva, né, fica guardado. Né? Agora, todo o mal que nós praticarmos, também o espírito, quando deixa o corpo material, ele leva consigo o mal praticado. E no Livro dos Espíritos, na questão 613,
30, nós temos uma definição, o que seja o bem. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E nós, quando Emmanuel colocou lá em cima, no início, que é a lei de Deus, que é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva, nós temos que lembrar, então, que o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E essa lei de Deus, mais uma vez relembrando, ela está impressa na nossa consciência. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E certamente, como nós vimos, cobrir uma multidão dos nossos pecados. Emmanuel nos diz também que o bem e o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. E nós sabemos que que são várias as leis morais, né? Existe a lei do progresso, existe a lei da evolução, da destruição, do trabalho, mas existe a lei de causa e efeito. Então, todo o bem praticado por nós, ele resultará no futuro a nosso favor. Mas todo o mal também praticado por nós, né? Nós iremos, de uma forma ou de outra, sofrermos as consequências, as causas, vamos dizer assim, desse mal que nós praticamos. E nós sabemos, já vimos isso várias vezes, que nós podemos sair de uma existência livre, entre aspas, da condenação dos homens, mas jamais da justiça de Deus. Porque nós sabemos que Deus é eterno e suas leis são eternas, são imutáveis, né? E de uma forma ou de outra, aquele mal praticado por nós teremos que, em uma existência futura, ou mesmo nessa existência, repararmos esse mal. E a lei é causa e efeito. Lei é lei. A lei é um cumprimento, é para ser cumprida. E principalmente a lei de Deus, porque nós sabemos que as leis humanas, terrenas, elas nem sempre são cumpridas. Só mesmo um breve comentário que veio agora à mente, nesse período que nós estamos vivendo, né, já há alguns meses, em que a humanidade inteira está sofrendo, famílias sofrendo dores intensas. Alguns viram seus entes queridos partirem, outros, né, foram curados, tiveram os entes queridos curados, mas com certeza sofreram com todo esse processo. Infelizmente, a humanidade dá indícios de que talvez não esteja assimilando ainda a necessidade deste momento, principalmente neste momento, nós tentarmos, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, tirarmos o aprendizado de tudo isso. O que essa pandemia tem me ensinado? Certamente a sermos mais fraternos, caridosos, né? E principalmente respeito à vida, que é fundamental. E não só respeito à minha vida,
mas respeito a vida do meu próximo. Então, se eu não sigo as recomendações das organizações mundiais de saúde, se eu não sigo a ciência, eu estou colocando em risco não só a minha vida, mas a vida do meu próximo. Então, eu estou faltando com respeito ao meu próximo. E, para finalizarmos, nós vamos, que o tempo já está se esgotando, nós vamos nos reportar mais uma vez aos ensinamentos de Manuel Constante na lição A Semente do livro Pão Nosso, em que ele nos diz no último parágrafo: no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, Emmanuel está nos orientando, a nós não desprezarmos essas sementes, que embora pequeninas como a semente do grão de mostarda, um gesto é algo aparentemente, um gesto é algo aparentemente assim que passa despercebido, mas que pode fazer a diferença na vida da pessoa. Uma frase pode representar sementes gloriosas. Ou seja, meus irmãos, a nossa palavra, o nosso verbo, ele pode ser uma semente valiosa para nós ajudarmos na edificação do reino de Deus. Então, cabe a nós. E tem uma frase que nos diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós somos livres para semearmos a semente do bem ou a semente do mal. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu. Mas a colheita certamente será obrigatória na nossa vida. Vamos orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, neste momento, agradecendo ao concurso dos amigos espirituais da nossa amada escola que nos ajudaram no estudo desta tarde, serenando os nossos pensamentos por vezes agitados, assim como o nosso coração. E rogamos ainda, queremos agradecer também a todos os amigos, a essa corrente do bem que está sendo tecida e já vem sendo tecida há muitas décadas por todos que frequentam a Escola Jesus Cristo. Agradecer aqueles amigos que nos ajudam em todo momento, através da semente pequenina, mas valiosa, da palavra edificante. Bem como
através das orações. São tantos amigos que não podemos citar nomes, mas guardamos no coração o nosso sentimento de gratidão a todos eles. E aqueles amigos também distantes, mas que estão sempre conosco, sintonizados conosco, através do pensamento e das boas vibrações. Por fim, te rogamos, Senhor, fica conosco, hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja.